Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa, dizendo que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral estão reunidos para julgar uma AGE, uma ação de investigação judicial eleitoral, proposta pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode, inclusive, se condenado, ficar inelegível por até 8 anos. O ministro Benedito Gonçalves é o relator dessa ação e ainda está apresentando o seu relatório. Após a leitura do relatório, as partes começarão a apresentar suas argumentações de defesa e de acusação, para só depois o próprio ministro Benedito Gonçalves votar e os demais ministros também votarem. Benedito Gonçalves ainda está lendo o seu relatório, agora já próximo da parte final. Vamos ouvir um pouco do que ele diz. De animosidade das Forças Armadas contra os poderes institucionais, artigo 286, parágrafo 1 do CP, e de responsabilidade, artigo 852.5 da Constituição. Em diversos momentos do discurso de 18/7/2022, o primeiro investigado enfatizou seu desejo por eleições limpas e pela correção de falhas, para que o ganhador seja aquele que realmente seja votado, o que demonstra que não houve qualquer hostilidade antidemocrática no sistema eleitoral no evento. A análise da gravidade da conduta deve ser feita de forma contextualizada, considerando as seguintes circunstâncias que demonstram a inexistência de significação eleitoral. As dúvidas do primeiro investigado sobre segurança do processo eleitoral, compartilhada por parcela significativa da população, estavam fundadas em documentos oficiais que lhe foram entregues. Poucos dias antes da reunião com os embaixadores, o presidente do TSE, a despeito de, com devido respeito, não está legitimado constitucionalmente, para tanto, convocou reunião com a comunidade internacional a pretexto de fornecer informações sérias e verdadeiras sobre a tecnologia eleitoral brasileira. O primeiro investigado expôs às claras, sem rodeios, em linguagem simples, fácil e acessível, em redes públicas, quais seriam suas dúvidas e os pontos que, ao seu sentir, teriam potencial de comprometer a lisura do processo eleitoral em diálogo aberto. O TSE... O ministro Benedito Gonçalves, isso é o rito processual. Na sessão de julgamento, o relator faz um relato de todo o processo, o que a acusação apresentou, o que a defesa apresentou, quais as providências no curso do processo ele, ministro relator, adotou. O fundamento principal desse processo é o encontro que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve com a comunidade internacional, representada por embaixadores credenciados pelo governo brasileiro, ainda em julho
portanto, nas portas do início do processo eleitoral. Então, ele teve uma reunião com embaixadores credenciados pelo governo brasileiro, embaixadores que moram em Brasília, para falar sobre as eleições e demonstrar a sua preocupação com a lisura do pleito. No curso do processo, foram acrescentados alguns outros pontos, notadamente aquele que diz respeito a uma ameaça de golpe de Estado que estaria sendo tramada nas entranhas do governo Bolsonaro. O relatório do ministro é longo porque, na verdade, ele tem que expor, como já dissemos, o que as partes já apresentaram no processo, tanto a acusação, que é a peça inicial, quanto a defesa, que é a peça seguinte, e os procedimentos adotados para a tramitação normal do processo. E vai demorar ainda algum tempo, tanto que espera-se que esta sessão do Tribunal Superior Eleitoral para julgar essa ação que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma inelegibilidade por um período de 8 anos, o que significa dizer que, em sendo condenado, ele só pode disputar algum cargo eletivo nas eleições subsequentes ao ano de 2030. Mas ainda ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje vai estar no Rio Grande do Sul, falou sobre esse julgamento no TSE. Vamos ouvi-lo. Vamos recordar os fatos, né? Em 2017, a chapa Dilma Temer foi julgada no TSE. Obviamente, a Dilma já não estava na presidência porque ela foi cassada em 2016. E havia interesse da esquerda em cassar o Temer. E o TSE, então, julgou essa chapa. Bem, durante o julgamento, houve um intenso debate se novos fatos, novas provas, poderiam ser agregadas ao processo inicial movido pelo PSDB em 2015. E a discussão foi que essas novas provas não poderiam ser agregadas ao processo. Bem, logicamente, ficou frágil a ação e por 4-3 o TSE manteve a chapa Dilma Temer. E Temer continuou, então, presidente da República. Fato que permitiu ao Temer indicar depois o senhor Alexandre de Moraes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se não fosse este julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre de Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal, porque o Temer teria cassado também. Bem, agora temos o fato, né, que, por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre de Moraes é presidente do TSE. E eu espero que ele haja com imparcialidade, juntamente com o tribunal como um todo, porque os fatos são exatamente os mesmos. A minha ação, a ação movida contra mim, pelo Carlos Lupe, do PDT, por abuso de poder político, exatamente igual à chapa Dilma Temer, está em julgamento. E novos fatos foram apensados à minha ação. Ou seja, a partir do momento que o TSE, aproveitando a jurisprudência de 2017, aplicar para o meu caso, que no meu entender deve ser assim, por questão de coerência, né, a acusação contra mim, por se reunir com embaixadores, torna-se frágil. Agora, por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque 2 meses antes, o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, que não é competência dele. Reunião com embaixadores, tratado de política externa, é competência privativa do presidente da República.
Então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin, porque lá naquela reunião dele, o que ele deixou mais do que implícito, deixou claro. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro aí está fazendo uma analogia de um processo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que envolvia questão também de inelegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Michel Temer. Ele faz essa analogia e cobra que o Tribunal Superior Eleitoral respeite a sua própria jurisprudência. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Ainda com relação a esse processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está prometendo uma festa grande lá no Rio Grande do Sul, como um desagravo, mesmo antes de que se saiba qual a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o jornal O Globo, em sua edição de hoje, o ex-presidente está com um discurso, de certa forma, contido contra os tribunais superiores por recomendação dos seus advogados, pelo menos neste momento em que ele é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Globo destaca que, acostumado a frases polêmicas e ataques a tribunais, o ex-presidente Jair Bolsonaro adotou uma postura diferente nas semanas que precederam o julgamento, que pode torná-lo inelegível. Orientado por advogados e assessores, ele chegou a pedir desculpas por desinformação sobre a vacina contra a Covid-19, manteve um tom respeitoso em relação ao relator do caso, Benedito Gonçalves, e evitou criticar a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Seu partido, o PL, liberou a bancada com anuência do ex-titular do Palácio do Planalto. Ao visitar o Senado ontem, porém, Bolsonaro fugiu do roteiro alinhado e adotou o que os integrantes do PL classificaram como estratégia kamikaze, como mostrou a colunista Bela Megali. A expectativa de aliados é que ele retorne ao script nesta quinta-feira. O ex-presidente sequer assistirá ao julgamento em Brasília. Estará em Porto Alegre, onde tem uma série de compromissos. O comportamento também foi seguido pelos parlamentares bolsonaristas, que até quarta-feira não haviam iniciado qualquer movimento orquestrado em sua defesa. Uma extensa pauta foi publicada para a sessão de hoje da Assembleia Legislativa Cearense. Ontem, como nós registramos aqui, não houve a sessão ordinária da Assembleia em memória da morte acontecida no dia anterior do ex-deputado estadual Everardo Silveira, cujo corpo foi sepultado ontem, no final da tarde, no município de Quixadá, terra do seu nascimento e onde ele foi prefeito do município, e atualmente o município é administrado por seu filho, no caso, o prefeito Ricardo Silveira. Pois bem, então a pauta de ontem foi transferida para hoje, acrescida com o que já havia sido programado para a sessão desta quinta-feira. Então temos uma pauta robusta. E nessa pauta está a tal emenda à Constituição, de que ontem nos reportamos aqui, que acaba com
a FUNCAP, que é a Fundação de Pesquisa Científica aqui do estado do Ceará, e para qual o governo do estado tem a obrigação constitucional de reservar 2% da arrecadação anual para a aplicação nas pesquisas científicas em prol do desenvolvimento do estado do Ceará. O governo do estado nunca cumpriu essa obrigação constitucional desde o ano de 1989. Todo ano, o Tribunal de Contas do Estado torna público uma reprimenda a essa desobediência do governo do Estado, ameaçando, inclusive, de recomendar a desaprovação das contas do governo pelo não cumprimento dessa medida constitucional. Então, o que pensou o deputado Evandro Leitão? Para ser agradável ao governo, ele elaborou, ainda em dezembro do ano passado, em dezembro de 2022, ele elaborou uma emenda à Constituição, acabando com a FUNCAP, ou, pelo menos, acabando com a obrigatoriedade de o governo do Estado liberar 2% para a pesquisa no estado do Ceará. Houve uma grita rápida, mas forte, da comunidade científica estadual, e o deputado recuou. A matéria, que foi apresentada sorrateiramente no final do ano legislativo da legislatura passada, ficou guardada. E agora ele tirou essa emenda do armário e deve ser votada hoje em regime de urgência, se não houver um protesto lá na Assembleia da comunidade científica. É um absurdo o que a Assembleia está fazendo agora para ser agradável ao governo do estado do Ceará e prejudicar todo o estado do Ceará, que vai deixar de ter um financiamento, recursos garantidos para um financiamento à sua pesquisa. Além dessa emenda à Constituição, outros projetos estão na pauta, como uma matéria do Poder Judiciário, outra matéria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção econômica a algumas empresas, e por aí vai. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa de hoje. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Cristiano Zanin, o nome votado para ser novo ministro do STF, faz a primeira visita ao Supremo após a votação no Senado. Zanin será recebido pela presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, e dará início às tratativas para a realização de sua posse, que ainda não tem uma data definida. Arthur Lira diz que a reforma tributária precisa levar em consideração especificidades de setores. Lira destacou ainda que todos que têm interesse na reforma podem discutir suas prioridades com o parlamento. Para ele, é lícito que todas as categorias e setores se sintam e façam esforços para ser contemplados na reforma.
15 anos de Superior Tribunal de Justiça. Homenagens são feitas aos ministros Luiz Felipe Salomão, Og Fernandes e Mauro Campbell. O trio foi empossado em 17 de junho de 2008, sob elogios do então presidente da Corte, ministro Humberto Gomes de Barros, já falecido. Os três são jovens, intelectuais, brilhantes e trabalhadores. Trazem culturas distintas e revelam só hombridade, maturidade e profundos conhecimentos jurídicos, além de comprometimento com os maiores anseios da sociedade. Comissão da Educação mostra consenso sobre necessidade de aprimoramento do novo ensino médio. Representantes de escolas particulares, públicas e do MEC concordaram que o novo ensino médio tem problemas. Todos apontaram, contudo, que muito investimento já foi feito e que o modelo anterior não se mostrava atrativo para os alunos. E o STF analisa a cidadania brasileira para adotados nascidos no exterior. Em manifestação pela repercussão geral, acompanhado por unanimidade, a ministra Carmen Lúcia, relatora da matéria, verificou a necessidade de interpretar o alcance dessas normas constitucionais que prevêem absoluta prioridade aos direitos da criança e do adolescente, sejam biológicos ou adotados. Com os destaques nacionais, temos em principal manchete do Globo sobre Bolsonaro no TSE. O relator cita discurso alarmista do ex-presidente sobre as eleições. Após a leitura desse relatório, a defesa terá meia hora para falar. O Ministério Público Eleitoral tem tempo indeterminado. Também temos em destaque que ex-ministro de Lula, Gonçalves Dias, começa a depor a CPI dos atos antidemocráticos do Distrito Federal. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal manchete que o governo Lula libera militares para prender garimpeiros e patrulhar terra e Yanomami. A defesa, que antes só dava assistência logística, poderá realizar enfrentamento. E sobre o caso do kit robótica, dono de picape usado por Lira em campanha, recebeu 38 milhões do governo federal. E a Polícia Civil e empresários são investigados pela Polícia Federal. O presidente da Câmara não se manifestou sobre isso. Bom, vamos fazer mais um rápido intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. Está acontecendo agora mais uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro passado. Pelo organograma do trabalho definido pela senadora Elisiane Gama, relatora, as primeiras oitivas dizem respeito aos atos que aconteceram antes do 8 de janeiro. Na última terça-feira, foi ouvido o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, acusado de tramar um boicote ao tráfego normal de ônibus para dificultar a votação de eleitores do presidente Lula. Agora estão sendo ouvidos 3 peritos da Polícia Civil do Distrito Federal que foram incumbidos de desarmar uma bomba que estava programada para explodir perto do aeroporto de Brasília, cujo principal acusado é um cearense de Sobral. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência e prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!